chegou a dar pico de luz, não. É? Ah, que bom. Claro que não deu. Ai, vamos lá. Na última aula a gente parou em curva de aquecimento e curva de resfriamento, foi isso? Então hoje a gente vai começar a falar alguns tópicos importantes aqui, tá? Olá, tudo bem? Você eu não conheço ainda não? Como é que é seu nome? Milene. Ah, Milene? Sabe isso? Pode? Na frente, então. Aqui, se quiser assinar aqui. Seu nome é o primeiro aqui. Aqui, Milene, geralmente eu faço o seguinte, eu passo ali, dou um tempinho pra vocês copiarem, tá? Depois eu vejo explicando. Eu copiar eu falando no meu tempo é mais difícil, mas eu dou um tempinho pra vocês copiarem, aí você pode copiar tranquilo e eu venho explicando, tá? Essa parte aqui. Você já saiu do terceiro ano? Tá? Já. Ah, então você já formou, então. Bom, tá. É, exatamente, né? O começo assim é muito basiquinho. Assim. Mas é muito mais divertido do que eu quero. Que bom que você gosta, que geralmente o pessoal gosta mais de orgânica, né? Eu odeio orgânica, eu odeio isomeria. O importante é que a gente vai ver mais no final do ano, tá? Mas isomeria é mais chato também, não é mais chato. Você também te formou no terceiro ano? Ah, então você já saiu da escola também. Ela vai se Você gosta mais de orgânica? O pessoal, em geral, gosta mais de orgânica, né? Eu gostava mais da inorgânica também, né, pessoal? Acho que eu fui bem na prova de química na escola. Ah, parabéns! Acho que eu fui bem. Primeiro na faculdade de física, porque hoje eu acho que assim, vou ter que morar embaixo da ponte depois dessa prova de física. Jesus! Mas física eu também acho pior, né? Sempre achei, mas... Eu falei assim, nossa, eu vou ler as fórmulas tudo antes da prova e vou anotar na última página. Ler as fórmulas. Eu não chego, pego a prova. Você não teve nem competência para colar direito? Ô, minha filha, quem disse que eu não tentei? Quem aplicou a prova foi o coordenador de classe, chamou duas meninas pra ficar atrás de gente. Porque na última prova, tinha umas 10 pessoas com resposta igual. Aí eles olharam a gente falando, AFB, AFB. E aí foi o coordenador, quando eu cheguei aqui, mano, não foi nem professor que aplicou a prova pra eles, foi assistente lá. E na nossa sala foi coordenador de duas. Ah, tá pior. Exatamente. Mas se você tiver competência, é fácil de colar. Algumas pessoas saíram de... Gente, eu nunca consegui colar, eu sempre morri de medo. Minha cara me denuncia que eu fico vermelha na hora.
Não dá, os outros chegam perto de mim, eu já denuncio. Eu não precisei de colar nos últimos 3 anos de escola, mas, tipo, colei muito no oitavo. Eu nunca consegui, gente. Não, eu morria de medo. A minha sala era gigante, tipo assim, sem querer soar tipo, pai, a professora é retardada. Tipo, Exatamente. Não. não presta atenção. Aí, tipo, a cadeira da minha escola tinha esse braço que vinha, tipo, até mais ou menos aqui. Aí, tipo, você podia fazer pra frente e pra trás. Eu escrevia aqui na cadeira do outro, anotava ali e escrevia de novo. Mas a gente tinha um professor que ele literalmente entregava a prova, falava boa prova, sentava na cadeira e mexia no celular. Mexendo no celular, vai ler jornal. Ela vai, você tá facilitando a minha vida. Não, uma vez você colaria. Coordenador de classe na sua frente. Como te desejo poder continuar Duas com a moças sala. andando assim, pra trás só tem 3 coelhos, duas andando assim. A prova inteira, foi 1 hora que elas andando. Eu não sei como é que elas aguentaram, deve ser mó híbrido, não tem nada. Eu já colei assim, é muito fácil. E 2 pessoas. Tem, tipo assim, um step de Porque eles acham que 10 pode minutos colar de prova, numa 2 pessoas garrafinha. fora da sala e com própria comida por causa de fome. Ai, Achou? Elas acham que só por fato elas saem andando e voltando, a gente já tá esperto, né? A partir do momento que 2 pessoas saíram, eu já fiquei assim, olha. Não Eu vai dar. já colei na Meu perna. medo foi muito mais. Na Ah, perna, é eu tudo consegui questão ver de muito mais. competência. Teve um tempo durante o 6º ano, coisa assim, que os caras fizeram todo mundo decorar código morte. Um amigo meu ele falou que eu cara idiota. ele foi fazer prova com. Tava ele e um amigo dele. O amigo dele sabia química e o outro sabia português. E era a prova dos dois. Eles ficavam trocando de prova. Nossa Senhora. Muito mais fácil. Eu sou muito medrosa, eu nunca tive coragem. Os outros até tentavam me passar, mas não tinha coragem de olhar, não tinha coragem de abrir, os outros pegaram. Que era pior, tirar Um amigo meu zero, ele meus tirou amigos. total na prova simplesmente fazendo ela no celular. Porque o professor entregou a prova e foi mexendo no celular. Gente, Aí, tipo, Só tem um padrão, você é bom em uma matéria, outra pessoa é boa, cada um faz a prova de uma matéria. A primeira prova difícil da minha vida. Obviamente, você não pode colocar um nome primeiro, porque senão alguém passa. E vê, uma tarefa. fácil. Aí vai dar um tempinho então pra vocês copiarem aqui. Os 3 primeiros itens a gente viu na aula passada, tá? Tô só recapitulando aqui que ela não tava, né? Hoje é seu primeiro dia, Milene? Não, Ah, não é o primeiro dia que você tá aqui não. é dia de química, né? Ah, tá. Foi sexta passada, primeiro dia, tá certo. Recapitulei ali o que a gente viu mais ou menos. Lembrando que a gente tá começando com a química bem básica mesmo, tá? Porque apesar de ter gente que já tá bem na frente, que já tá até meio batido, né? Tem gente que tá no início também para poder pegar essa primeira parte, né? E aqui ajuda muito na escola. O menino do ano passado, inclusive. Pega essa parte aí, mas antes da matéria do primeiro ano, quase. Exatamente, né? Matéria do primeiro ano costuma ir, é mol, mais ou menos, estequiometria, né? Se comparar. Estequiometria chata aqui. Mas, tipo, é muito fácil, mas é muito ruim. Exatamente, ela é trabalhosa, né? Estequiometria. Estequiometria no final do primeiro ano costuma vir. Mas você não vai chegar lá não, porque você é Cefet, né? Cefet Contec, ele não cobra estequiometria não, tá? Estequiometria é só pro Enem. Aí pro Enem a gente vai ver a partir do meio do ano, tá? A gente vai ver estequiometria, soluções, propriedade coligadas. Aquela parte toda, só depois do meio do ano. Ainda tá no começo. Ainda tá no começo. Doutora 100%. Cuidado com o risco nessa festa. Primeiro ano é divertido, você não sabe se você larga a escola logo antecipar. Na minha escola, 80 pessoas tomaram Você quer fazer que curso lá? Gente, eu sei, eu só o principal motivo pelo qual eu quero ir de Cefet é porque é menos de um quarteirão da minha casa, então de tá graça pertinho. e cobra na universidade, se eu conseguir passar nas coisas. Eu fiz Coltec, na minha época eu fiz Coltec. E o quê? Eu gostei, Público, você tem um direito a fazer prova de código. apesar de exatas ser mais puxado, né? Primeiro ano é mó legal. Você fez a festa? Eu fiz Coltec. Ah, tá. Fiz o primeiro e o segundo terceiro Coltec. Primeiro ano é mó legal. Das 30 pessoas gastaram 10 pra Talvez eu faça coluna. Até que eu não foi. Você fez a Tava festa? lembrando do número no Ele fez a festa? Não tem situação do novo. Não, Acontece isso nessa festa. Vocês dão seus Antônio? Tive alguns alunos de lá já. Eu fico com tempo. Você vai chegar numa sala, vai ter 40 Gostou? pessoas, 10 são de calouros. Aí depois vai mais metade. Chega no terceiro ano, tem 16 pessoas. Terceiro ano tem que ter muita desistência em escola, né? Eu tive Não, é muito... por goma mesmo. Ah, bom. Porque eu tive muito aluno que desistiu do terceiro ano. Simplesmente resolveu não ir fazer
Faz aquela prova e tira uma inclusão, né? Também. Não faço. Só tem Se muita for pensar, desistência. vale a pena fazer isso, que você Pois tá, é. tipo, garantindo que você vai entrar na faculdade 6 meses mais cedo. Exatamente. Inclusive, uma aluna minha entrou na faculdade, já estava fazendo direito sem ter concluído o ensino médio. Já tinha feito um semestre de direito e estavam cobrando no final do semestre a comprovação. Ela foi lá, fez aquela prova, passou e entregou. Eu já tinha feito um semestre de faculdade sem ter formado, entendeu? E ela já tinha tomado uma bomba, né? Já estava assim, atrasada, já estava se sentindo atrasada, já estava de saco cheio que sair. Aí conseguiu fez algumas aulas, fez essa prova, concluiu e já estava fazendo faculdade. Mais eficiente. Vai mais rápido. Eu, 98% que você aprende da escola, você não vai usar em mundo acadêmico. Tipo, Exatamente, né? no futuro, já o que você aprende na universidade, teoricamente, você vai usar para gerar capital no futuro. Exatamente. Então muita vale a gente pena nem está se fazendo. preparar. Mas então, recapitulando aqui, né? Na última aula a gente falou um pouquinho de matéria e propriedades, né? Toda matéria aí vai ter propriedade geral e específica. Geral é aquela que não me define de qual substância eu estou falando. Já a específica me indica qual substância eu estou falando, tá? Então, por exemplo, falei que tem um material de densidade 1 grama por centímetro cúbico, né? A gente já sabe que isso é água. Então, a densidade, por exemplo, é um exemplo de propriedade específica, né? Falei que eu tenho um material de 30 quilos. Estou falando a massa desse material, né? A massa já não me indica. Eu posso ter 30 quilos de chumbo, eu posso ter 30 quilos de isopor, né? Então, a massa aí seria considerada, por exemplo, uma propriedade geral. Temperatura também é uma propriedade geral, né? Praticamente tudo que dentro está na mesma temperatura, com exceção da gente, que a gente tem uma temperatura mais elevada, né? A gente geralmente 36,5, 37. Agora, de resto, provavelmente está tudo na temperatura de, marcando ali 22 graus, né? Então, temperatura também é uma propriedade geral. Agora, em ponto de fusão e ponto de ebulição. A gente sabe que a água congela a 0 graus, ebule a 100 graus. Então, também é uma propriedade específica da água, tá? Exatamente, né? Desde que seja uma substância pura, a gente consegue ter essa especificidade aí, ok? Então, densidade, temperatura de ebulição, temperatura de fusão, propriedades específicas. Aí a gente entrou aí em alguns conceitos, né? O conceito de substância simples ou substância composta. Um é o oposto da outra, tá? Substâncias simples são aquelas que possuem apenas um elemento químico. Por exemplo, gás oxigênio, que é o O2. O gás ozônio, que é o O3. O gás nitrogênio, que é o N2. O gás hidrogênio, que é o H2. E por aí vai. São substâncias o quê? Que são formadas por apenas um elemento químico. Como que a gente vai bater o olho e saber se é um elemento químico só? Aqui, por exemplo, o gás oxigênio só é formado pelo elemento oxigênio. O gás ozônio são 3 átomos de oxigênio, né? Oxigênio ligado em oxigênio, ligado em oxigênio. Então, só aparece o oxigênio. N2, que é o gás nitrogênio, só aparece o nitrogênio. É o nitrogênio ligado em outro átomo de nitrogênio. Então, esses átomos são todos iguais, né? Dentro dessa substância. Por isso que é chamado, então, substância simples. Já quando eu estou falando de... um exemplo legal aqui também, ó. O ferro. Apareceu só Fe, lá na tabela a gente vai ver que é o ferro. Apareceu só ele, quer dizer o quê? Pode ser uma barra de ferro, um bastão de ferro, né? Uma chapa de ferro, pode ser qualquer coisa, desde que tenha somente ferro, ok? Então tem um elemento só. A dica que eu dou é quantas letras maiúsculas tem, né? Porque cada elemento começa com a letra maiúscula, né? Conta quantas letras maiúsculas tem. Se tem uma só, é substância simples. Se tiver mais de uma, substância composta. Vamos ver um exemplo aqui. Substância composta, H2O, a água. A gente tem o que aqui? Hidrogênio e oxigênio, né? Então aparecem 2 elementos químicos diferentes. Então aqui substância composta. Um exemplo legal aí, CO2, que é o gás carbônico, né? A gente tem carbono e tem oxigênio, 2 elementos químicos diferentes. Então é considerado substância composta. Outro exemplo aí. Ácido sulfúrico, H2SO4, né? A gente tem hidrogênio, tem o S, que é enxofre, e tem o O, que é oxigênio. Então tem mais de um elemento, não tem? Então é uma substância composta. Ok? Tranquilo até aqui? Lembraram, né? Da última aula a gente viu isso. Só lembrando ali. Essa parte é tranquilo pra você? O que você acha? Tem alguma coisa que interessa pra perguntar aqui, tá? Não é?
É que por mim podia até pular. Pra pular essa parte, tá. A gente já vai pro que interessa a gente hoje, que é misturas, tá? Substância pura e mistura. Substância pura quer dizer que aquela substância está sozinha, né? Ela não está misturada com mais nada. Então, por exemplo, um copo de água destilada só tem água destilada, né? Um recipiente com somente sal, ali dentro só tem sal. Então, substância pura. Mistura não, é quando tem mais de uma substância naquele recipiente. Por exemplo, água e açúcar, água com sal, água com areia, né? Então, aí você mistura mais de uma substância, tá? Aí a gente viu aquelas curvas de aquecimento e resfriamento, né? Lembra das curvas? Aquecimento tá subindo,